só que na altura disseram que não podia falar, primeiro porque ele não estava, e segundo, só se pode marcar entrevistas com o Sr. Primeiro-Ministro por carta, não é? Muito E bem, foi Fernando assim que eu Augusto. fiquei para trás. E registámos a sua opinião. Obrigada pela partilha e pela análise que nos deixam. Bom dia. Vamos voltar até ao Aveiro conversar com Eunice Neto. Muito bom dia. A sua opinião. Bom dia para si e para o seu convidado. Eu acho que é assim, nós temos que pensar no país que queremos. E depois pensar em todas as benesses que foram dadas até aqui. E, por exemplo, quanto é que não terão prejudicado a segurança social, os rendimentos da reinserção? E o que é que acabaram por fazer a este país? E porquê reformas tão cedo? Depois dá nisto. Eu estou muito à vontade, porque eu neste momento estou desempregada e não estou sequer a receber subsídio de desemprego. E eu acho que estas medidas não são nada boas, evidentemente que não são. Mas há quanto tempo, deixe-me perguntar, Eunice Neto, há quanto tempo está desempregada? Eu estou desempregada desde março do ano passado. Portanto, há um ano. Uhum. E olha, arranjei outras alternativas, como tratar da minha própria quinta, tratar da minha horta, pronto, e viver pacatamente, com menos dinheiro, sim senhor, mas isso também é possível, porque eu acho que o teto de toda a gente está altamente elevado, ou estava altamente elevado. É claro que agora isto é horrível para muitas pessoas, eu acredito que sim, mas porquê é que as pessoas hoje se sentem tão cansadas aos 55 anos? Isto é claro que o país vai berrar por causa disto, mas nós temos que pensar que país é que queremos para os nossos filhos e para os nossos netos. Uhum. E deixá-los endividados da maneira como nós estamos. Se calhar há que perspectivar o país e as pessoas olharem menos para o seu umbigo e começarem a olhar um bocadinho mais longe. É a Porque se não há reflexão então que nos dinheiro, vamos deixa. tirar como? Vamos tirar a quem? A todos nós, é claro. Muito bem, Eunice Neto, obrigada pelo telefonema. Um bom dia. Vamos de Aveiro até Coimbra. Saber o que pensa o Mário Silva, comerciante. Bom dia. Bom dia. Obrigado por esta oportunidade. Antes de mais, gostava de abrir aqui um parênteses e dizer, contem a sua colega que estava na opinião pública da tarde, teve uma atitude para mim muito correta, tirou uma palavra a uma pessoa, uma mulher, neste caso, que estava a insultar o Presidente da República, com nomes mesmo nos próprios. Só vai a pena é que também, quando o ex-primeiro-ministro era apelidado de ladrão e mentiroso, não tenham feito a mesma coisa, porque a gente quer concorde ou não com o que fez o anterior primeiro-ministro, ele merecia respeito, merecia mais respeito. E é de resto que procuramos aqui neste programa e apelando à contenção dos nossos telespectadores. Eu assisti muitas vezes a nomes muito baixos e menos próprios e não lhe foi retirada a palavra. Aberto este parênteses, gostava de dizer que este governo me parece-me que está desorientado. E basta olhar para o que é que foi a última semana, os últimos 10, 12 dias. A história da reposição do 13º e 14º mês, em que o Ministro das Finanças diz uma coisa, depois veio o Primeiro-Ministro dizer outra. Portanto, é um desastre. Ontem era a história dos expedimentos verbais para os empregados a termo certo, sem indemnização. Acho que o governo vai recuar, portanto, anda para a frente, anda para trás, mas é sempre... E acha que também nesta questão está a acontecer o mesmo, em relação ao congelamento das reformas antecipadas? Se vai acontecer o mesmo, recuar? Não, ele não vai recuar. Porque ele e o Sr. Presidente da República fizeram esta lei à socapa e foi promulgada. Ainda ontem o Sr. Presidente da República disse que promulgou porque o Primeiro-Ministro tinha dito que era de interesse do país. E tudo caladinho. Que é para e não partilha dessa ideia, então? Acha que não? Se reformar antecipadamente. Mas hoje já saiu outra notícia. Por todos os dias sai uma deste governo. É que os hipermercados e as grandes superfícies vão pagar um imposto. Mais um imposto. Claro que não vão ser eles que vão pagar o imposto. Vamos ter nós, quando formos comprar os produtos, essas grandes superfícies, vamos pagar isso tudo. Mas quando é que este governo anuncia uma medida que seja, portanto, que nos dê algo de alegria, algo de positivo? É que é todos os dias isto. E depois diz assim, o Ministro das Finanças, vamos voltar aos mercados no dia 23 de setembro de 2013. Esta data eu nunca mais a esqueço.
23 de setembro de 2013. Vamos voltar aos mercados. Depois veio o Sr. Primeiro-Ministro a dizer, não sei, se calhar lá para 2015, não sei quantos. É isto o governo que temos. Infelizmente é assim. Olha, eu acho que são muito novos, são inexperientes e nós começamos a perder a paciência. E só para terminar, eu gostava de dizer uma coisa. No dia em que haja uma manifestação não convocada por nenhuma central sindical, mas que seja convocada pela Facebook ou por outra maneira, eu vou participar nessa manifestação. Porque Obrigada, também Mário são Silva. algumas pessoas atingidas e acho que este governo está a fazer muito mal ao país. Obrigada por ter também participado no Opinião Pública. Um bom dia. Vamos saber ouvir a análise de Maria Costa, é a técnica oficial de contas e está a ver esta Opinião Pública a partir de Santiago do Cacém. Bom dia. Estou? Maria Costa, bom dia. A sua opinião. Sim, bom dia. Bom dia. Olha, bom dia à senhora, bom dia ao seu convidado. Eu começo por discordar completamente daquilo que o seu convidado disse, porque acho que ele, é novo e não está muito a par daquilo que são as situações das pessoas. Portanto, as pessoas que neste momento estão a atingir a idade de reforma são pessoas que já trabalham, muitas delas desde os 14 anos. Que aquilo não vai acontecer à maioria das pessoas de agora. Portanto, muitos deles estão desempregados, nem emprego conseguem ter. E mesmo aqueles que trabalham, fizeram os seus cursos, vão trabalhar aos 25, 26, 30 anos, portanto, eles vão trabalhar 30 anos. Eu, por exemplo, já levo 40 anos de serviço. Portanto, este governo está a prejudicar muitíssimo toda a gente que trabalhou. Esquecem-se que, principalmente os homens, tiveram uma guerra. Portanto, são homens que estão muito traumatizados, que trabalharam muito ao longo da vida e agora estão super prejudicados. Portanto, estão-lhe a tirar 2 meses de ordenado 2012, 2013, que era aquilo que tinha sido dito inicialmente, agora já falam em 2014, 2015, quer dizer, este governo, não sei, eles estão a querer encher os bolsos de outras pessoas que não as pessoas que trabalharam. Portanto, isto é uma revolta que não sei onde é que isto vai ter. As pessoas cada vez estão mais pobres, não sei onde é que as pessoas vão arranjar dinheiro para comer. Portanto, agora estão a diminuir os subsídios de desemprego. Uma pessoa com 40 ou 50 anos que acaba o seu desemprego vai ficar sem emprego. O que é que uma pessoa que tenha filhos, tenha família, o que é que vai fazer à vida? Isto estes senhores economistas não têm a capacidade de analisar. Porquê? Só analisam os casos deles que são novos. Ainda o senhor há bocadinho dizer que estão uns a pagar para os outros. Pois eu se calhar paguei porque eu descontei durante 40 e tal anos, continuo a descontar e não sei onde é que isto vai ter. Muito bem, e vamos, Maria Costa, retomar a conversa com o nosso convidado. Obrigada pelo seu telefonema. Professor Ricardo Valente, como é que responde a esta questão de que esta medida acaba por criar aqui alguma injustiça, sobretudo para as pessoas que têm tido longas carreiras contributivas? E nos casos de muitas que já começaram a trabalhar, como dizia o caso desta telespectadora, com 14 anos, coisa que atualmente, infelizmente, não acontece. Não acontece, repare. Sim, repare, isso tem a ver com o desenho, com a forma como é desenhada a reforma antecipada. Repare que a reforma antecipada é desenhada a partir da idade em que é pedida a reforma antecipada, independentemente dos anos de desconto, não é? Portanto, quando deveria ser desenhada a partir de um mínimo de anos de contribuição. Portanto, isso tem a ver com uma questão estrutural, não é? Portanto, de facto, o sistema e estas medidas, de facto, são sempre injustas para quem é mais diretamente afetado por elas e, portanto, basicamente são as pessoas que estão perto destas idades e com carreiras contributivas elevadas, não é? Agora, repare, quer dizer, a grande questão e estas questões são sempre questões difíceis porque, de facto, a questão das reformas é uma questão, como eu costumo dizer, é uma questão de conflito entre gerações. E isso, volto a dizer, enfim, gostei das palavras que sou jovem, não sou assim tão jovem. De facto, a questão das reformas é uma questão fundamental, como eu estava a dizer, porque repare, quer dizer, as novas gerações, quer dizer, eu acho que pouca gente em Portugal fala das novas gerações. As novas gerações vão ter direitos que são completamente diferentes daqueles que são os direitos que hoje atualmente temos e daqueles direitos que digamos que estas pessoas que hoje se reformam têm, e que muita gente disse aqui ao longo do programa, e concordo plenamente com a questão que houve aqui um incentivo claro às reformas e depois um sistema que permitiu o acumular de reformas, e nós todos no nosso âmbito conhecemos casos desses, pessoas que têm reformas antecipadas e que depois continuam a trabalhar
e continuam... De resto foram incentivadas para isso, não é? Muitos casos contra a própria vontade. A pessoa ainda se sentia ativa para trabalhar e havia esse incentivo para as pessoas irem para a reforma. Exatamente. Repara, eu acho que isso tem a ver com uma questão, como uma senhora colocou muito bem, a Eunice Neto, enfim, que é a questão de repensarmos tudo isto, quer dizer, porque, de facto, repara, nós estamos sempre a falar dos erros do passado, etc, etc. Mas continuamente repetimos estes erros, que é não construímos uma visão de longo prazo e não construímos uma visão para além do dia da manhã. E, portanto, estas decisões, sobretudo quando têm a ver com reformas, são decisões estruturais. Nós não podemos tomar decisões que são decisões que daqui a 10, 15 anos nós sabemos que não as vamos poder cumprir. Portanto, mas isso é o verdadeiro... Esta medida em concreto vai resolver o problema da sustentabilidade da segurança social? Ou é apenas uma pequena parte? Exatamente, eu acho que é parte do problema, quer dizer, porque, repare, eu acho que já toda a gente percebe que o sistema de segurança social é um sistema insustentável e, portanto, Portugal já fez um excelente trabalho do ponto de vista dos índices de sustentabilidade do sistema, mas que vigoram para as novas reformas, não para as reformas atuais. E, portanto, Portugal aí já tem, digamos, um sistema que resolve muitos dos seus problemas de não sustentabilidade a prazo, mas continuamos com gravíssimos problemas do ponto de vista de garantir a sustentabilidade deste sistema atual. Portanto, isso é que tem que ser dito claramente às pessoas, numa lógica de transparência, relativamente àquilo que o sistema atual permite pagar, independentemente dos direitos teóricos que estão garantidos. Repare, porque os direitos... Eu muito rapidamente peço-lhe uma opinião e como é que comenta esta questão de que um telespectador dizia que deviam ser criados impostos, tetos máximos para evitar as reformas milionárias de que todos nós temos conhecimento? Repara, a questão do termo reforma milionária, enfim, é um bocado, na minha opinião... É relativa? Tudo depende do... É relativa, porque, repara, alguém que não contribui e recebe uma reforma também tem uma reforma milionária, portanto, no sentido que não contribuiu para o sistema. Portanto, aqui a questão é... Enfim, não é politicamente correto isto que eu estou a dizer, mas eu não gostaria de tratar as questões nesses termos de uma reforma milionária ou não. O que me parece evidente é que o sistema não faz sentido da maneira que está estruturado. Devia haver claramente um plafonamento e um limite máximo às reformas do ponto de vista de um regime público de reformas e depois deveríamos ter um regime privado em que as pessoas fariam descontos a seu cargo para, como temos em muitas situações, repara, as pessoas falam muitas reformas do Banco de Portugal, mas o Banco de Portugal tem um fundo de pensões próprio, portanto, o Banco de Portugal as reformas do Banco de Portugal não são pagas com base no orçamento da Segurança Social, são pagas com base num fundo de pensões próprio, com base nos descontos próprios que é feito pelos trabalhadores do Banco de Portugal. Portanto, as pessoas confundem claramente reformas que são reformas que derivam de um sistema de capitalização, como nós dizemos, fundos de pensões, e sistemas de reforma como o nosso, que são reformas que não derivam de um sistema de capitalização e, portanto, derivam de um sistema contributivo em que os ativos pagam, na prática, as reformas das pessoas que estão, neste momento, fora da vida ativa. E, portanto, eu acho que, em termos de sistema público, parece-me evidente que tem que haver um plafonamento, como há em muitos países da Europa, portanto, tem que haver um limite máximo ao pagamento de reformas e as pessoas que pretenderiam ter reformas acima de um determinado valor terão elas que fazer os descontos e terão elas que digamos, aportar fundos para sistemas de reforma privados, fundos de pensões ou mesmo planos de poupança-reforma. Vamos ouvir outras opiniões, desta vez um economista que está a ligar-nos da Figueira da Foz, Manuel Alves. Muito bom dia. Muito bom dia. Bom dia, a sua opinião. Bom dia para si e para o seu convidado. Olha, eu começo por dizer que estou de acordo com um espectador que falou em desorientação do governo. Porque realmente, a desorientação do governo, isto é do próprio Presidente da República. Porque considerar interesse nacional em acabar com as reformas antecipadas, pois o problema, isso não aumentará a impossibilidade de criar empregos? É que realmente, havendo mais funcionários, pode haver mais empregos. Por outro lado, nós sabemos que o grande problema do desemprego foi causado pela falta de poder de compra. E esta falta de poder de compra foi implicada pela política do governo, pela política económica do governo, que começou a expoliar os nossos rendimentos, começou a baixar rendimentos e subir impostos. Portanto, quer dizer, há uma contradição em defender o problema do desemprego como prioritário e depois criar condições para que haja mais desemprego. E de tal forma que as receitas fiscais já estão a diminuir porque a recessão económica está a avançar de forma exagerada. O próprio FMI
e estabeleceu que a regra do déficit orçamental deveria ser atenuada precisamente para combater o problema do desemprego. Mas este governo teima em manter o custo